Gálatas capítulo 2, do verso 15 a 21. Gálatas capítulo 2, do verso 15 ao 21. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo, ou será Cristo então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Quero convidar você para a leitura do verso 20. Vamos todos a uma só voz? Verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar. Espírito Santo, vem nos proporcionar ensino, edificação, provisão. Carecemos, ó Deus, da Tua instrução sagrada. Fala conosco. Fala, ó Deus, nós somos a Tua igreja, parte deste corpo vivo, reunido aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz falando através das Escrituras, por meio delas, no poder do Teu Espírito Santo. Assiste-nos aqui, pois somos fracos, debilitados, e nós carecemos deste Mestre por excelência, eterno, maravilhoso, Teu Espírito Santo. Por Jesus Cristo oramos, em Seu santo nome. Amém. O apóstolo Paulo, como você observa no capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. O apóstolo Paulo, então, ele traz um aspecto interessante para falar sobre graça de Deus. Falar sobre graça é algo muito especial para este servo do Senhor, que nos deixou, mediante o poder do Espírito Santo, esta lei. Pois quando nós abrimos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nós temos em nossas mãos toda a lei de Deus revelada. Muitas vezes nós fazemos ideia de que a lei do Senhor é apenas o que está escrito em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, mas não. Quando nós temos em nossas mãos todo este livro, nós temos a revelação de Deus diante de nós e, portanto, nós temos toda a lei do Senhor suficiente para quê? Para a nossa correção, para a nossa edificação, para a nossa salvação, para a nossa comunhão, para firmar os nossos passos em Cristo e conhecermos mais a respeito do nosso Senhor e do nosso Salvador. Falar de Jesus é falar sobre a graça de Deus. O que significa essa palavra graça, trazida pelas Sagradas Escrituras? Graça significa presente. Um presente que nós recebemos. Veja como vamos avançando. Graça quer dizer um presente, mas na perspectiva, no ensino bíblico, um presente que nós recebemos
Veja, né, que interessante. É um presente que nós recebemos, e aí vem um terceiro degrau, sem que nós o merecêssemos. O Senhor Deus nos deu um presente, veio para nós, pertence a nós, se tornou nosso, e este presente foi dado sem que nós o merecêssemos. Porque se nós merecêssemos este presente, Deus estaria colocando todo o seu plano de redenção em nós, em nossa justiça, em nossas obras. Mas Deus não se deixa enganar pelos caminhos escabrosos da humanidade decaída, degenerada, por causa do pecado. Graças a Deus este presente não veio porque nós merecemos, né? Se assim o fosse, vamos pensar por um momento, se assim o fosse, nós teríamos que vir para a igreja desesperadamente para fazer boas obras, para sermos aceitos por Deus. Os bancos deveriam estar cheios. Alto lá, nós já vamos chegar nessa questão aí. Você pode olhar, então por isso que nós já estamos aí, salvos pela graça, não precisamos ir para a igreja. Quantos bancos estão vazios, não é verdade? Mas que bom que você veio. E eu vejo domingo após domingo um crescimento de irmãos e irmãs aqui, de pessoas muito importantes para Deus, importantes nesse ambiente do coletivo, da família da fé. Que bom que você veio, que bom que você está aqui hoje, que bom que você foi aí para a internet, ligou aí nesta mensagem, e esta mensagem é para você, como foi para mim também, e é para nós. Então, graça de Deus, é um presente e foi dado a nós, sem que nós o merecêssemos, porque o Senhor não olhou para as nossas virtudes ou justiças, porque estas, conforme nos diz Isaías capítulo 64, essas não passam de trapo de imundícia. Elas estão muito aquém do que Deus estabeleceu para nós. Vamos entender um pouquinho melhor a respeito desta graça, por meio da qual nós fomos justificados. E o apóstolo Paulo fala: nós, judeus de nascimento, vós, gentios pecadores. O que ele quer dizer com isso? Que não depende de ser um povo A, de uma nação B ou C. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Então aqui o texto deixa claro, mas mediante, conforme vimos no domingo passado, a fé em quem? Em Jesus. Voltamos ao nosso esquema do domingo anterior. Temos aqui a lei, como nós acabamos de dizer, as Sagradas Escrituras nos trazem pontos muito importantes sobre esta lei e a necessidade de nós observar todos os quesitos da lei. Mas, ao nos depararmos com a revelação bíblica, nós percebemos que não conseguimos cumprir toda a lei. E qualquer um de nós que tropeça em um só dos pontos estabelecidos pela lei de Deus, torna-se réu de toda a lei. Esse é o nosso problema. Então, ao invés de estarmos aqui, lado a lado com a lei, nós estamos em pecado. Lembram-se de domingo passado? Estamos aqui embaixo. E a lei é maravilhosa. A lei, ela é santa. A lei é pura. Mas a lei, ao invés de nos salvar, sabe o que a lei faz conosco? Ela olha para nós, imagine a lei aqui olhando para nós, e diz: todos vocês são pecadores, vocês não conseguem cumprir a lei. É assim que nós observamos o ensino da palavra de Deus. Nós aqui não conseguimos cumprir a lei. E aí, domingo passado ainda, e está de conformidade com o texto hoje, Deus, autor da lei, não olhando para nós, senão Ele nos justificaria pelas nossas justiças, e pelas nossas justiças nós não somos justificados, porque elas são justiças afetadas pelo pecado. Então, há uma questão interessante, talvez uma situação antagônica. As nossas justiças são injustiças, é um paradoxo. Então Deus, para que a lei fosse cumprida, enviou até nós, deixou o trono da sua graça, da sua glória, Jesus Cristo. E aqui está o presente. Então é isso que eu quero acrescentar hoje.
no estudo nesses postulados da Reforma Protestante, do século XVI. Então, esse presente se manifestou entre nós. E você vai para o Evangelho de João, no capítulo 1, você vai estudar lá, que este maravilhoso presente é o Deus Criador. E sem Ele, este plano não seria estabelecido já na eternidade. Então, Deus olha não para nós, mas para o seu Filho, e na justiça do seu Filho, que cumpriu toda a lei, nós somos beneficiados. Então, graça é esse presente que nós recebemos sem que o merecêssemos, e este presente ele tem algo maravilhoso para nós. Este presente nos traz a grande riqueza que o ensino bíblico nos proporciona, de nos colocar diante da lei, não mais como culpados, mas em Cristo, como pessoas absolvidas. A lei já não pode mais nos condenar. Por meio da lei, e porque Cristo cumpriu toda a lei, todos nós somos salvos. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Isso é sublime. É tão tranquilo de entendermos isto pelo poder do Espírito Santo. Porque um ensino tão fácil está diante, está claro, está límpido e se apresenta a nós hoje de uma cristalinidade maravilhosa. Está claro para você, irmão e irmã? E aonde fica a graça? A graça é justamente o fato de Cristo ser este presente entre nós. Nós não merecíamos este socorro de Cristo, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não merecíamos. Mas o nosso sublime Senhor, que já estabeleceu na eternidade esta redenção em Cristo, nos envia o seu Filho. E a lei, ao invés de nos condenar, esta lei agora nos declara absolvidos, tão somente por causa de Jesus. Isto é graça. Então, chegamos a uma conclusão bem interessante sobre graça. Graça, preste atenção, veja que coisa maravilhosa. Graça é tudo aquilo que Deus realiza, olha que coisa maravilhosa, que Deus realiza em nosso favor, para o nosso benefício, para a nossa salvação. Este é o primeiro ponto da questão graça, é tudo que Deus realiza. E aí o segundo ponto, sem que houvesse em nós a menor possibilidade de correr em direção a ela. Não é extraordinário isso? Não há em nós força, não há em nós lampejos, luzes, não há em nós proatividade que nos leve a correr em direção a este presente. Porque, como nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, já no versículo 1, ele escreve dizendo à igreja que estava em Éfeso, que nós, e aí nós nos incluímos também, somos a igreja, estávamos outrora mortos em nossos delitos e pecados. Vos pergunto, um morto tem qualquer reação? Não tem. Um morto consegue se levantar, consegue passear, consegue sorrir, consegue sentir o vento batendo em sua... Não. É trágico. A gente, quando participa de um velório, é de uma tristeza e as nossas entranhas se agitam de uma forma em que nós nos penitenciamos naquele momento. Nos deparar com pessoas outrora conosco, que caminhavam conosco, pessoas com as quais nós conversávamos, nos abraçávamos, cumprimentávamos uns aos outros, e de repente, de uma hora para outra, nós vemos um corpo. E esse corpo não tem reação nenhuma. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há da nossa parte qualquer participação. Meu Deus, me dê este presente, nós precisamos de socorro, nós precisamos de Ti. Ninguém perguntou pelo Senhor nesta vida de pecado.
Ninguém sobre a face da terra, em todo o movimento histórico, se voltou para ele dizendo: eu sou pecador, a menos que isso é graça. O Espírito Santo de Deus trabalhasse em nosso coração, ministrasse a nossa mente e nos habilitasse a crer em Cristo. Mas Ele vos deu vida juntamente com Cristo, ainda que vocês estivessem mortos em vossos delitos. O que é um delito? A gente ouve, falar muito sobre delito. Delito é uma infração da lei. Só existe o delito por causa da lei. Então a lei deixa claro que nós estávamos infringindo a lei. E isso nos jogou nessa escravidão terrível. Então, delito, uma infração da lei. Então nós temos os dois pontos do pecado aqui. Pecado é uma rebelião ativa contra Deus, porque nós corremos cada vez mais longe dele, sem o Espírito Santo. E pecado é ao mesmo tempo esta rebelião passiva, mortos em nossos delitos e pecados. Então, o Senhor vem, no poder do seu Espírito Santo, e nos traz salvação. E desperta em nós a certeza, a alegria, por esta caminhada não ser mais como foi antes, mas esta caminhada passa a ser diferente com Cristo. Porque esta maravilhosa graça que é o próprio Cristo encarnado, o Cristo ressurreto, o Cristo redivivo, o Cristo que vai voltar, o Cristo com quem nós reinaremos por toda a eternidade, esta graça nos afirma hoje, pelas Sagradas Escrituras, nos afirma que este presente maravilhoso é um presente que está disponível a você, a mim, a qualquer um de nós. Então, se a graça de Cristo veio sobre nós, esta graça aplicou sobre nós a justiça do Filho, a obediência do Filho, a virtude do Filho. Se esta graça colocou sobre nós a inocência de Cristo, o que nós vamos fazer com isso agora? Como que nós vamos viver daqui para frente, sabendo que a graça de Jesus é tudo isso? E é suficiente para nós, para a nossa salvação. Não podemos, irmãos e irmãs, assistir passivamente tudo o que acontece ao nosso redor. Se nós fomos afetados pela graça, este ambiente ao qual nós fazemos parte também deve ser afetado por essa mesma graça maravilhosa. Não foi à toa que no início do culto nós abrimos o texto de Isaías capítulo 6 e vemos lá Isaías dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós fomos chamados pela graça, maravilhosa graça de Cristo, para influenciarmos a cultura onde estamos inseridos. Você crê nisso? Nós não temos que ser conhecidos como simplesmente um povo igrejeiro. Nós, filhos e filhas de Cristo Jesus, atingidos pelo seu sangue, pela sua redenção, pela sua salvação, somos chamados todos os dias a renunciar o nosso eu. Por isso voltamos no verso 20: estou crucificado, morri para o mundo, mas eu vou para o mundo, para mostrar ao mundo a luz de Cristo Jesus. E nós estamos aqui para repetir com Isaías, como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas se você não conhece a Cristo, se não conhece a graça de Cristo, se não conhece o amor de Cristo, se não foi afetado pela influência do Espírito Santo, como você vai testemunhar? Como você vai falar? Como você vai dar exemplo? Como você vai se colocar como aquele que foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, se você ainda vive nos mesmos elementos rudimentares de outrora? Se nós recebemos a inocência de Jesus sobre a nossa vida, nós temos que mostrar isto. Temos que frutificar através da vida de Cristo em nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas é esse presente que vive em mim. É a graça da vida. É a graça que faz com que mortifiquemos as obras da carne. Mas é a graça que também nos habilita a vivermos em novidade de vida. Em Cristo, para a glória de Cristo. O que você tem feito de Jesus? Quem é Jesus para você? Como Jesus afeta o teu dia? Como Jesus afeta a tua agenda, o teu trabalho? Como Jesus afeta as tuas conversas?
Nós somos habilidosos em conversar sobre vários assuntos. Será que nesses assuntos temos Cristo Jesus como fundamento para que possamos influenciar os outros com o seu amor? Então continue falando de futebol, continue falando do teu time, continue falando de crochê, de tricô, de habilidades manuais, continue falando sobre cuidar das vaquinhas, do rebanho, continue falando sobre o agro, sobre a plantação, sobre o campo produzindo, mas em tudo isso, lembre-se de uma coisa, tudo isso só existe por causa da graça de Deus. Então aproveite todos esses temas para inserir a bondade de Deus em todos eles. Está conversando com um vizinho, com uma vizinha? Fale de Jesus. Há muitos corações empedernidos pelo pecado, pessoas desesperadas, tem pais, tem mães que estão chorando por causa dos seus filhos que saíram de casa um dia e nunca mais voltaram porque estão mergulhados até o pescoço em drogas, em vícios, em promiscuidade, em corrupção, e muitos já morreram. E é lamentável isso. Então vamos pagar esse preço maravilhoso, sabendo que o preço maior já foi pago na cruz. Mas vamos nos colocar, e eu falo nesse sentido, pagar o preço, assumir o compromisso com Cristo. Não tenha medo de vir a Cristo, não tenha medo de abrir o seu coração para Ele, não tenha medo de abrir a sua mente para o poder transformador do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo diz aqui: já não sou eu quem vivo, morri, estou crucificado com Cristo. Mate o teu eu todos os dias, mate quem é você, e assim assuma uma vida influenciada pelo poder do Espírito Santo. O conselho da igreja, e hoje falei pela manhã lá no Eldorado hoje, o conselho da nossa igreja tomou uma postura maravilhosa, irmãos, maravilhosa. Há 2 reuniões atrás nós estávamos em oração, clamando o sangue de Jesus, orando pelo povo, pelo rebanho de Cristo, orando por você, pela sua família, orando por aqueles que vão fazer parte desta comunhão santa e bendita. E chegamos à conclusão: nós não somos igreja Nova Holanda, não. Nós somos uma igreja aos pés de Cristo. Porque Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que deve ser glorificado, o Deus a quem nós honramos, adoramos, exaltamos. Somos uma igreja aos pés de Cristo. E que jamais passe pela nossa mente, pela nossa cabeça, estarmos a uma posição acima disso, porque assim as nossas justiças serão demonstradas e Deus não se agrada disso. Então, o maior posto, a maior honra para um cristão, para uma mulher cristã, uma mulher santa, é estar aos pés de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós nos colocamos aos pés de Jesus Cristo, nós entendemos esta graça, entendemos que Ele é o nosso maior patrimônio, entendemos que Ele é o nosso presente eterno, é o presente que nos assegura a salvação. Jesus Cristo é esse presente bendito, e Ele está diante de você. Você vai levar Ele para casa agora. Estou terminando a mensagem. Você abraçou aí o presente, estou com o presente nas mãos. Você vai levar esse presente para casa. Vai chegar lá na sua casa. Olha para esse presente, você sabe que esse presente é Jesus. Você vai chegar em casa, o que você vai fazer lá? Vai continuar discutindo com seu marido? Reclamando da sua esposa? Vai continuar xingando seu filho, a sua filha? Vai continuar falando mal de todo mundo? Vai continuar falando mal de político, de vereador, de prefeito, de presidente aqui e acolá, de político assim e assado? Vai continuar fazendo isso ou vai continuar orando? Ou você vai orar? Ou você vai colocar os seus joelhos em terra e clamar? E orar? E agradecer? O que você vai fazer com esse presente? Você vai levar ele para casa. Não tem mais como deixar ele aqui. Sabe por quê? Quando você passar daquela porta, não tem como deixar lá naquela caixa de alimentos. Não tem. Você vai levar ele para casa. Você vai levar ele para a tua vida, lá para o teu trabalho, lá para a tua conversa. E como que você vai tratar desse presente? Esse presente que te deu graça, que te deu salvação. Esse presente que te livrou do inferno, da morte, e te perdoou de todos os seus pecados. Esse presente que permitiu com que Cristo Jesus, ao cumprir a lei, você fosse salvo em Cristo Jesus. Se aproprie então desse presente pela fé. Então,
concluímos com esta frase: somos justificados, ou seja, declarados absolvidos da condenação da lei, por este presente, por esta graça maravilhosa, por meio da fé. Você está com esse presente nas tuas mãos. Exerça esta fé diante desta graça que está para você levar para a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Você que entende a graça de Cristo, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que lhe dê esta compreensão nesta noite. Você é convidado por mim, claro, pelo conselho da igreja, óbvio, pelos demais irmãos da fé, com certeza, mas acima de tudo, você é convidado e convidada pelo próprio Cristo a se apropriar dos sinais que Ele nos deixou para o fortalecimento da nossa fé. Santa Ceia não é um ritual qualquer. A mesa do Senhor, ela é para ser observada com temor e tremor, com alegria, com gratidão, até a volta de Jesus. Esse presente vai se tornar palpável um dia. E enquanto ele não vem, nós temos os nossos sentidos aguçados nesta mesa. Quando você toma do pão e bebe do cálice, você tem o tato fazendo parte desse contexto, não é verdade? Sim ou não? Você tem o olfato, o cheiro do pão, do cálice. Tudo isso é absorvido por nós de forma imperfeita. Mas quando Jesus voltar, viveremos na plenitude daquele que nos enche de vida. E todos os nossos sentidos estarão plenamente aguçados em Cristo, porque já não vai mais se tratar de nós, mas sim é Ele vivendo em nós. E é maravilhoso você sentir no teu paladar o pão e o cálice, sinais da entrega de Jesus. O pãozinho, amados irmãos, é um pão com fermento, mas eu vou insistir, comprar o pãozinho sem fermento, sem tempero. Como é bom quando você, dona de casa, ou você que é cozinheiro, faz aquele pão, bate a massa, bem temperadinho, ali o sal no ponto certo, aquele pão mais adocicado, aí você passa, tira do forno bem quentinho, aí você passa aquela manteiga, Já está sentindo cheirinho, o pãozinho quentinho, saindo do forno aí? Você corta, uma fatia do pão, aquela manteiguinha derretendo por cima, hein? Ai, pastor, que vontade de chegar em casa e tomar um café, Mas não é deste pão que Jesus nos deixou. Jesus nos deixou um pãozinho bem michuruca, com o perdão da expressão, não desonrando os sinais de Jesus. Pãozinho michuruca, sem fermento, sem tempero. Porque a sua entrega foi amarga. Para que nós pudéssemos viver com alegria este presente, alguém muito especial derramou seu sangue na cruz. Não é cheiro de pão quentinho com manteiga por cima. É cheiro de morte. É cheiro do luto. É o cheiro do pranto, da dor, da tristeza. Estou crucificado com Cristo. Quando você receber do pão, declare isso: Senhor, hoje eu morri para mim, porque eu quero que o Senhor viva em mim. Morri para o mundo, porque do mundo eu não sou mais. Quero pertencer a Ti. Da mesma forma o cálice, você vai tomar o cálice, você vai pensar, mas nossa, a pessoa que preparou essa mesa podia ter posto um açúcar, açucarar um pouquinho mais o suquinho. É o cálice sem o açúcar. E por que nós não tomamos o vinho aqui? Nós não tomamos o vinho, porque a palavra do Senhor é clara. Porque o vinho ele sofreu alteração por conta da fermentação. Sim ou não? E tudo que se refere à fermentação
no ensino de Jesus, é uma metáfora para o pecado. É uma vida de pecaminosidade. E nós temos que nos acautelar do fermento dos fariseus, daqueles que querem realizar as coisas, chamar a atenção de Deus por suas próprias justiças. Por isso o pão que nós servimos aqui hoje, ele está com fermento. Mas em breve ele vai ser aquele pãozinho bem sequinho, para você experimentar. Um pouquinho e meditar quão dolorosa foi a entrega de Jesus para te salvar, para te redimir, para fazer de você um cidadão, uma cidadã do reino dos céus.